2 pilotos, tanques de combustível, eletrônicos, sistemas de armas, radares, hidráulica. Tudo o que o B-2 precisa para voar, lutar e sobreviver está reunido dentro da asa. Sem fuselagem separada, sem seção de cauda, apenas um enorme bumerangue flutuante. Olhe para cima e talvez você o veja, uma flecha preta cortando o céu. Sem marcas, sem ângulos marcados. Este é o B-2 Spirit, o bombardeiro furtivo dos Estados Unidos, e uma das aeronaves mais caras já construídas. Preço? Mais de 2 bilhões de dólares cada unidade. O B-2 nasceu durante a Guerra Fria, projetado para uma única missão: entrar despercebido no espaço aéreo inimigo, lançar um golpe devastador e desaparecer. Devido ao design inovador, o radar quase não o detecta. Mas o que está escondido sob aquela pele preta é ainda mais fascinante. Como uma tripulação de 2 pessoas sobrevive a uma missão de 40 horas selada dentro de um casulo de metal sem janelas atrás deles? Como uma máquina que é toda asa, sem corpo, consegue continuar voando, reabastecendo e entregando sua carga atravessando oceanos? Neste vídeo não vamos apenas desvendar o B-2, vamos entrar nele. Da vida espartana da tripulação à tecnologia de ponta que mantém essa fera no ar, sem ficção científica, sem exageros, apenas a realidade crua e impressionante. Então aperte o cinto, porque o que está acontecendo dentro da asa do B-2, você não verá isso em outro lugar. Dentro da asa do B-2 Spirit você vai encontrar um dos locais de trabalho mais solitários da Terra. A cabine é compacta, com 2 assentos lado a lado. O assento esquerdo é do comandante e o direito do piloto. Atrás deles, em missões longas, as tripulações do B-2 costumam ficar 30 a 40 horas no ar. Não dá para se alongar em pé nem andar pela cozinha. A resistência mental é igualmente exigente. Voar à noite sobre território inimigo em silêncio de rádio exige uma concentração intensa. As equipes se revezam no descanso. Um piloto dorme enquanto o outro monitora combustível, navegação e sistemas. O piloto automático faz parte do trabalho, mas os humanos supervisionam tudo, especialmente quando estão próximos de defesas aéreas hostis. O reabastecimento em voo é um ritual tenso por si só. O B-2 conecta-se a um avião-tanque por uma lança encaixada acima. Não há margem para erro, especialmente à noite ou com turbulência. Um sistema de luzes brilhantes no avião-tanque guia o B-2 até a posição, mas os ajustes finais dependem das mãos e dos olhos do piloto. O mais impressionante é que não há porta no banheiro nem cortina de privacidade e sem alívio do barulho dos motores e ventiladores. As equipes treinam para isso, não apenas tecnicamente, mas também psicologicamente. Em entrevistas, os pilotos do B-2 falam sobre a importância da confiança, da calma e do foco mental. Não há espaço para pânico ou dúvidas quando você está confinado em uma aeronave furtiva do outro lado do mundo, voando sobre uma área negada. No que uma tripulação pensa nessas horas silenciosas? Eles sempre simulam cenários de "e se"? E se perdermos um motor? E se um sistema falhar? E se o radar nos detectar? Estar um passo à frente faz parte da sobrevivência. Então, enquanto o mundo se maravilha com a silhueta elegante do B-2, a verdadeira maravilha muitas vezes está no lado humano. 2 pessoas trancadas dentro de uma asa, equilibrando precisão extrema, resistência e nervos de aço. Por que o B-2 tem um design diferente de outros bombardeiros? Tudo se resume à asa voadora. Uma asa voadora é exatamente o que parece ser. Sem fuselagem, sem estabilizadores verticais, sem cauda. Apenas uma superfície aerodinâmica contínua. Esse design radical reduz a assinatura de radar da aeronave ao eliminar ângulos agudos e superfícies que refletem as ondas de radar de volta para os sistemas inimigos. Mas tem um porém. As asas voadoras são instáveis. Sem cauda para equilibrar, elas exigem ajustes constantes para se manterem niveladas. É aí que entra o sistema fly-by-wire do B-2. Em vez de depender apenas dos comandos manuais, 4 computadores de bordo redundantes fazem milhares de pequenos ajustes a cada segundo. Ajustando os elevons, que são uma combinação de profundores e ailerons, e os lemes bipartidos para manter a aeronave estável.
O formato não é apenas furtivo, é eficiente. Com menos arrasto, o B-2 voa mais longe e transporta cargas mais pesadas que projetos tradicionais. Sua envergadura se estende por impressionantes 52 metros, ou seja, 172 pés. Mesmo assim, ele não tem estabilizadores verticais que o tornem visível ao radar. Até mesmo os motores estão enterrados profundamente dentro da asa, com entradas e saídas serpenteantes projetadas para resfriar a assinatura térmica antes mesmo que ela alcance o mundo exterior. A Northrop Grumman não inventou a asa voadora. Os primeiros modelos experimentais datam da década de 1940, mas eles a aperfeiçoaram para furtividade. A superfície do B-2 é projetada para que ondas de radar deslizem sem refletir. E onde os ângulos são inevitáveis, como ao redor da canópia do cockpit, eles são meticulosamente alinhados para dispersar a energia do radar para longe da fonte. Curiosamente, esse design tornou o B-2 praticamente incapaz de voar sem computadores. Os primeiros protótipos eram tão sensíveis que até vento podia desequilibrá-los. Por isso, o B-2 depende da aviônica, além da estrutura, para operar. Pilotar um bombardeiro de asa voadora é como equilibrar um lápis na ponta do dedo, mas com milhões de dólares em segurança nacional em jogo. É uma maravilha da engenharia, unindo o sonho da aerodinâmica pura com as exigências brutais da guerra moderna. Por fora, a asa do B-2 parece uma superfície preta, lisa e simples. Mas está longe de ser simples. Todo o exterior do B-2 é coberto por um material absorvente de radar, RAM, um revestimento projetado para absorver as ondas de radar em vez de refletir. Essa camada furtiva é incrivelmente delicada. Até mesmo chuva, poeira ou colisões com pássaros podem danificá-la, exigindo manutenção constante. É por isso que os B-2 ficam em hangares especialmente climatizados chamados de dock shelters, que regulam a umidade e a temperatura para proteger o revestimento. O formato da asa é igualmente crucial. Não há ângulos retos, superfícies verticais ou antenas salientes. Entradas de ar dos motores ficam sobre a asa, ocultas atrás de bordas curvas que as protegem do radar. Os escapamentos achatados e largos resfriam os gases do motor antes de saírem, reduzindo a assinatura de calor visível para sensores infravermelhos abaixo. Até as bordas da asa têm função. A borda de ataque é extremamente fina, enquanto a borda de fuga possui um zigue-zague chamado borda serrilhada, projetada para dispersar reflexos do radar. Esses padrões serrilhados dispersam a energia do radar em múltiplas direções, dificultando que os sistemas inimigos travem o alvo. Equipes de manutenção gastam centenas de horas inspecionando e reparando o exterior do B-2 após cada missão. Uma bolha ou lasca no revestimento pode comprometer o perfil furtivo. Às vezes, os técnicos aplicam o RAM manualmente, usando ferramentas e moldes personalizados. Até os parafusos têm tampas especiais para manter a superfície lisa. Um fato fascinante: quando um B-2 voa através da chuva, ele pode se tornar levemente visível no radar porque a água interrompe a suavidade da superfície. Por isso, o clima é mais que uma condição de voo para o B-2, é também um fator de furtividade. Os planejadores de missão checam as previsões para evitar exposição desnecessária. A asa do B-2 não é apenas um pedaço de metal, na verdade, é quase como uma pele viva, cuidadosamente mantida e projetada para uma única função: permanecer invisível. Desde os materiais até os contornos, cada detalhe externo tem um objetivo: transformar o bombardeiro em um fantasma no céu. Ao entrar na asa do B-2, você adentra um mundo repleto de sistemas de suporte à vida, mas sem espaços vazios. Primeiro você notaria o combustível. A asa do B-2 contém grandes tanques de combustível distribuídos e equilibrados para manter o centro de gravidade da aeronave. Esses tanques podem transportar mais de 75 mil libras, ou cerca de 34 mil quilos de combustível, dando ao bombardeiro um alcance sem reabastecimento de mais de 6 mil milhas náuticas. O combustível não só é armazenado, mas também gerenciado ativamente. Bombas transferem combustível entre tanques durante o voo para manter a estabilidade conforme o peso muda na missão. Entre os tanques há uma rede de linhas hidráulicas, cabos elétricos e dutos de refrigeração. Os sistemas do B-2 são compactados, aproveitando todo o espaço disponível. Sistemas hidráulicos movimentam superfícies de controle como elevons e lemes bipartidos.
Cabos elétricos ligam aviônicos, sensores e equipamentos de comunicação em toda a aeronave. Sistemas de resfriamento previnem o superaquecimento de eletrônicos críticos, circulando ar e líquido por canais ocultos. A estrutura interna da asa é igualmente impressionante, feita principalmente de compósitos de fibra de carbono. A B2 é cerca de 90% não metálica. Esse material é leve e muito resistente. E tem outra vantagem: ele ajuda a reduzir a assinatura de radar ao absorver energia em vez de refletir. Sob a superfície lisa, nervuras, longarinas e painéis de favo de mel em material composto criam uma estrutura rígida e leve. Ao contrário de algumas aeronaves militares, o B-2 não carrega armas dentro da própria asa. Suas bombas e mísseis ficam em 2 compartimentos internos centrais sob a fuselagem, mantendo o perfil elegante da asa. A asa, no entanto, abriga aviônicos críticos, matrizes de radar, sistemas de navegação, equipamentos de guerra eletrônica e antenas de comunicação, todos escondidos fora de vista. O acesso para manutenção é restrito. As equipes alcançam vários componentes por pequenas escotilhas ou painéis, frequentemente rastejando em espaços confinados. Os engenheiros projetaram o B-2 não para facilitar o acesso, mas para minimizar a exposição. Abrindo menos, o risco de comprometer as características furtivas diminui. É fácil imaginar o B-2 como uma carcaça oca com uma cabine presa na frente, mas a realidade é mais densa e intrincada. Cada seção da asa tem uma função específica, cheia de sistemas que, juntos, mantêm o bombardeiro voando, oculto e letal. Como o B-2 não tem cauda nem estabilizadores verticais, ele é inerentemente instável. Uma rajada de vento ou mudança de peso poderia fazê-lo girar descontroladamente se não fosse pelo sistema fly-by-wire. Esse é um sistema de computadores com redundância quádrupla que monitora constantemente a atitude, velocidade e posição do bombardeiro, fazendo microajustes em nome do piloto. Os principais componentes? Os elevons e os lemes de freio divididos. Elevons são superfícies que unem profundor e aileron na borda traseira da asa, controlando arfagem, movimento vertical e rolamento lateral. Ao puxar o manche para trás, ambos os elevons sobem. Ao rolar à esquerda, um sobe e o outro desce. No movimento de guinada, virar de um lado para o outro, o B-2 usa lemes freio bipartidos nas pontas das asas que se abrem para gerar arrasto em um lado. Até os motores influenciam a direção. Ao variar um pouco o empuxo de um lado, o B-2 ajusta sua direção sem superfícies extras visíveis no radar. Cada movimento é calculado não apenas para controle, mas para furtividade. Outro truque: revestimentos que absorvem radar cobrem não só a parte externa, mas também dutos de ar e cavidades, reduzindo o retorno das superfícies internas. Até mesmo as antenas de comunicação são embutidas niveladas com a superfície ou escondidas atrás de painéis compatíveis com furtividade. O que faz tudo funcionar é a coordenação entre humano e máquina. Os pilotos definem o que querem fazer, a direção, a altitude e as mudanças de missão, mas os computadores fly-by-wire executam tudo com precisão, mantendo a aeronave estável, furtiva e no alvo. Sem esse delicado balé de superfícies de controle, gerenciamento de motores e tecnologia furtiva, o B-2 seria apenas uma asa voadora desajeitada. Com isso, ele se torna um dos bombardeiros mais avançados e com maior capacidade de sobrevivência já construídos. Uma missão típica pode durar mais de 30 horas. Em 2020, os B-2 voaram do Missouri até Diego Garcia, no Oceano Índico, uma viagem de ida e volta de 37 horas. Durante operações no Oriente Médio, as tripulações realizaram missões de ataque global sem escalas, viabilizadas pelo reabastecimento aéreo. Mas por que tanto tempo? O B-2 foi criado para atingir qualquer alvo na Terra sem precisar de bases estrangeiras. Seu alcance de 6.000 milhas náuticas aumenta dramaticamente com o apoio de aviões-tanque. Reabastecer no ar não é só completar o tanque, é uma salvação. Sem isso, a capacidade do B-2 de projetar poder globalmente seria reduzida pela metade. Essas missões longuíssimas não pesam só para o avião. Elas também levam a tripulação ao limite e além. Privação de sono, espaço apertado e monitoramento contínuo dos sistemas criam tensão física e mental. Tripulações treinam para revezar funções, controlar a fadiga e usar listas de verificação para manter a atenção. Pesquisadores militares chegaram a estudar os padrões de sono das tripulações para melhorar o desempenho em missões ultralongas.
Mas o maior desafio do B-2 é sobreviver em espaço aéreo contestado. Embora seja quase invisível ao radar, nenhuma aeronave é invencível. As defesas aéreas modernas evoluem com radares multibanda, sensores infravermelhos e interceptadores avançados contra plataformas furtivas. É por isso que o B-2 está em constante atualização. Revestimentos que absorvem radar, contramedidas eletrônicas e comunicações aprimoradas mantêm o B-2 à frente das ameaças. Quando tudo falha, os planejadores de missão recorrem às táticas. Voando em baixas altitudes, explorando pontos cegos do radar ou coordenando com outros recursos como drones e caças para mascarar sua presença. Mesmo com essas defesas, toda missão envolve um risco. Um B-2 voando em pleno território inimigo opera no fio da navalha, invisível, mas não intocável. Em resumo, o B-2 não é apenas uma maravilha da tecnologia. É um teste de resistência humana e da máquina, onde cada hora no ar é uma dança calculada entre furtividade, alcance e sobrevivência. Então, o que aprendemos? Dentro da elegante asa negra do B-2 Spirit existe um mundo de precisão. Tanques de combustível mudando o equilíbrio da aeronave, computadores corrigindo silenciosamente cada oscilação e 2 pilotos trancados em um casulo de metal, pilotando um dos bombardeiros mais avançados do mundo por vários continentes. É fácil admirar o B-2 por fora, aquela silhueta de aparência alienígena cortando o céu. Mas a verdadeira história acontece lá dentro. É um lugar onde a tecnologia encontra a resistência humana, onde cada sistema, superfície e parafuso trabalham para um único objetivo: ficar oculto, permanecer letal e voltar para casa. E aqui vai um pensamento interessante para você refletir. Se você tivesse a chance de passar apenas 1 hora na cabine de um B-2, qual seria a primeira coisa que você gostaria de ver ou perguntar à tripulação? Deixe suas respostas nos comentários. Nós lemos todas e você pode inspirar um vídeo futuro. Se gostou desse mergulho em uma das máquinas mais misteriosas da aviação, curta e inscreva-se. E se você quiser ir além para apoiar este canal diretamente, por favor, junte-se à frota. Você ganhará distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a divulgar mais histórias militares reais. Clique em Seja Membro na página do canal e embarque. O B-2 Spirit prova uma coisa: às vezes, histórias incríveis estão bem diante dos nossos olhos. Ou, neste caso, dentro de uma asa. Obrigado por assistir. Até a próxima missão.